Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 30 de dezembro de 2023, da Carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo, cabeça da Igreja, Paulo, seu servo. Irmãos, Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, todos os que estão na terra e no céu. Ele quis conduzir a Cristo, que trouxe a paz ao derramar seu sangue na cruz. E vós que outrora éreis estrangeiros, e cujas más obras manifestavam profunda hostilidade, eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados, irrepreensíveis diante de si. Mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho. A toda criatura debaixo do céu foi anunciado o Evangelho que ouvistes e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro compensar na minha própria carne as deficiências que atribulam a Cristo, em solidariedade com seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de transmitir-vos a palavra de Deus em sua plenitude. Esta palavra é o mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado a seu povo santo. A este Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo junto a vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda a sabedoria, para tornar perfeito a todos em sua união com Cristo. Para isso eu me esforço com todo empenho, sustentado pela força que em mim opera. Quero, pois, que sabais que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis de Laodiceia e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, que eles cheguem a entender profunda e plenamente o mistério divino, ao conhecer o Cristo, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Cristo é a cabeça da Igreja, que é seu corpo, é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de ter em tudo a primazia. Antes de toda criatura ele existe e é por ele que subsiste o universo, a fim de ter em tudo a primazia. Do Tratado Refutação de todas as heresias de Santo Hipólito Presbítero. O Verbo feito carne diviniza o homem. Não fundamentamos nossa fé em palavras sem sentido, nem nos deixamos arrastar pelos impulsos do coração ou persuadir pelo encanto de discursos eloquentes. Nossa fé se fundamenta nas palavras pronunciadas pelo poder divino. Essas palavras Deus as confiou a seu Verbo,
que as pronunciou para afastar o homem da desobediência. Não quis obrigá-lo à força como a um escravo, mas chamou-o para uma decisão livre e responsável. Esse Verbo o Pai enviou à terra no fim dos tempos. Não o queria mais pronunciado por meio dos profetas, nem anunciado por meio de prefigurações obscuras, mas ordenou que se manifestasse de forma visível, a fim de que o mundo ao vê-lo pudesse salvar-se. Sabemos que o Verbo assumiu um corpo no seio da Virgem e transformou o homem velho em nova criatura. Sabemos que ele se fez homem da nossa mesma substância. Se não fosse assim, em vão nos teria mandado imitá-lo como mestre. De fato, se esse homem tivesse sido formado de outra substância, como poderia ordenar-me que fizesse as mesmas coisas que ele fez, a mim, frágil que sou por natureza? Como poderíamos então dizer que ele é bom e justo? Para que não o julgássemos diferente de nós, suportou fadigas, quis ter fome e não recusou ter sede. Dormiu para descansar, não rejeitou o sofrimento, submeteu-se à morte e manifestou a sua ressurreição. Em tudo isto ofereceu sua própria humanidade como primícias, para que tu não desanimes no meio do sofrimento, mas reconhecendo a tua condição de homem, esperes também receber o que Deus lhe deu. Quando contemplares Deus tal qual é, terás um corpo imortal e incorruptível como a alma e possuirás o reino dos céus, tu que peregrinando na terra conheceste o Rei Celeste. Viverás então na intimidade de Deus e serás herdeiro com Cristo. Todos os males que suportaste sendo homem, Deus o permitiu precisamente porque és homem. Mas tudo o que pertence a Deus, Ele promete conceder-te quando fores divinizado e te tornares imortal. Conhece-te a ti mesmo, reconhecendo a Deus que te criou. Pois conhecer a Deus e ser por Ele conhecido é a sorte daquele que foi chamado por Deus. Por conseguinte, não vos envolvais em contendas como inimigos, nem penseis em voltar atrás. Cristo é Deus acima de todas as coisas. Ele que decidiu libertar os homens do pecado, renovando o velho homem que tinha criado a sua imagem desde o princípio, e manifestando nesta imagem renovada o amor que tem por ti. Se obedeceres aos seus mandamentos e por tua bondade te tornares imitador daquele que é o bem supremo, serás semelhante a ele e ele te glorificará. Deus, que tudo pode e tudo possui, te divinizará para a sua glória. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória que recebe de Deus Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Deus foi visto em nossa terra convivendo com seu povo, e nós vimos sua glória que recebe de Deus Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que o novo nascimento de vosso Filho como homem nos liberte da antiga escravidão do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.